Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre Bushido. A tradução de Bushido é o caminho do guerreiro. Mas o que era o Bushido? Era um código de conduta dos samurais, um código não escrito, quer dizer, não era um livro que eles tinham, que eles seguiam, era um código não escrito, era uma coisa que permeava a sociedade dos guerreiros lá atrás no Japão feudal, na época dos samurais. E esse Bushido, esse código de honra, ele foi sendo passado adiante, geração após geração, até chegar aos dias atuais. E o Bushido, ou Budo, eles influenciaram muito as artes marciais modernas, como por exemplo o Karatê-Do, Aikido, Judô, Taekwondo. Todas essas artes, elas seguem essas filosofias relacionadas ao Budo e ao Bushido. Eu, particularmente, acredito que qualquer arte marcial tradicional, qualquer uma delas, o objetivo é forjar corpo, mente e o espírito. E nessa parte do espírito, eu cito o Bushido. Eu não sou um cara perfeito, aliás, muito longe disso, mas eu era 10 vezes pior quando eu era mais novo. Eu tinha muito medo, insegurança, eu era um cara explosivo emocionalmente, quando era adolescente tinha explosões, eu era um pouco descontrolado. E isso tudo foi sendo muito melhorado ao longo dos anos, das décadas de treino do Karatê-Do. Reparem bem, eu estou dando ênfase, Karatê-Do, não apenas o Karatê como um exercício físico ou um esporte, mas não, o Karatê-Do, o Karatê como um caminho de vida, seguindo essa filosofia do Bushido, que está entremeada dentro do Karatê-Do. Então isso fez com que eu melhorasse muito como pessoa, fez com que eu trabalhasse não só o corpo, mas também minha mente e o meu espírito. Eu fosse melhorando, evoluindo, porque esse é o sentido, na minha opinião, esse é o sentido da prática das artes marciais. As artes marciais sérias, tradicionais, essas artes marciais, elas indicam um caminho a ser seguido, um caminho onde você vai evoluir como pessoa. Isso aconteceu comigo. Eu ainda tenho muito que evoluir, mas graças a Deus eu não sou como quando eu era criança e adolescente. Eu consegui melhorar bastante. E isso foi graças ao Karatê-Do. Foi graças ao Bushido. Esse Bushido, esse código não escrito, basicamente ele indica regras de conduta e etiqueta para que a pessoa seja controlada, seja generosa, benevolente, leal, tenha honra, cumpra a palavra dada, se esforce. Não apenas se esforce no treino, mas se esforce como um todo. Tenha prazer em adotar esse tipo de vida, baseado no esforço, no treinamento duro, que vai forjar o corpo, a mente e o espírito. Esse caminho do Bushido, não tenha dúvida, vai te levar à evolução como um todo. E eu queria aqui dar alguns exemplos da vida real. Eu já falei um pouco da minha experiência, de como eu acabei melhorando como pessoa, como ser humano. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui pontuais também para mim, de pessoas que mostraram como a prática do Bushido, ela forja pessoas melhores. Então vou começar dando um exemplo aqui de um amigo meu, um atleta chamado Rodrigo Lúcio de Souza, do Mato Grosso, filho do sensei José Humberto de Souza. E o Rodrigo era um atleta completo, ele competia no Embo, que é uma demonstração, para quem não é do karatê tradicional não conhece, é uma demonstração entre dois atletas, dois adversários, como se fosse uma luta combinada. Ele fazia kata por equipes, Fukugo, ele foi campeão brasileiro de Fukugo, aquela modalidade onde se mistura kata e kumite, ele foi campeão. Kumite individual também, ele era muito valente lutando, muito bom. Kumite por equipes, enfim, ele fazia todas as modalidades, era um atleta completo. E uma vez ele estava fazendo Embo misto, um homem, no caso ele, e uma mulher, fazendo essa luta combinada.
E eles se enganaram em determinado movimento. A moça deu um mawashigiri com o koshi e ele se enganou e saiu para o lado errado. O mawashigiri pegou na lateral da cabeça dele e ele rachou o rosto. Não é modo de dizer não, gente. Ele rachou o rosto mesmo, ele quebrou, o rosto dele quebrou. Ele falou que nesse momento ele sentiu uma dor absurda e que ele começou a ver tudo dobrado. As imagens que ele via na frente dele eram dobradas. E eu perguntei para ele, falei, caramba, Rodrigo, e você não parou na hora? Ele falou, não. Nem me passou pela cabeça parar, porque eu tinha uma missão a cumprir ali. Era o que eu tinha me disposto a fazer, me proposto a fazer. Fazer aquele emo com a minha companheira de treino. Eu não ia deixar ela na mão, eu não ia parar, embora eu não soubesse o que estava acontecendo. Ele ficou assustado, mas ele foi até o fim e terminou de fazer o emo. Isso, para muita gente, principalmente quem não é da luta, é considerado maluquice, idiotice, besteira, bobagem. Mas para quem é da luta, entende que isso é Bushido. É o código de honra do samurai. Então ali ele colocou tudo em segundo plano. Em primeiro plano estava a tarefa que ele tinha que fazer. Outros exemplos de Bushido são exemplos muito parecidos. Primeiro é de um atleta chamado César Cabral, o grande amigo de mais de 10 anos, de seleção brasileira, tradicional, JKA, um grande lutador. E uma vez fazendo uma luta contra o Vladimir Zanca, do Mato Grosso, ele acabou tomando um soco e depois ele desmaiou. Ele desmaiou, teve um princípio de convulsão, foi uma cena um pouco marcante, até chocante, e ele não se lembrava do que tinha acontecido. Do momento que ele desmaiou até ele acordar, ele não se lembrava do que tinha acontecido. E o médico então disse para ele que ele estava proibido de continuar lutando, porque ele ainda tinha mais lutas para fazer. E ele chorou. Ele chorou, porque ele queria lutar. E a gente é muito amigo, eu fui falar com ele, falar, Cabral, calma, você não pode mais lutar. E ele olhou para mim, com o olho cheio de lágrimas e falou, eu quero lutar, eu vim até aqui para lutar. Por favor, eu quero lutar, fala com o médico para me deixar lutar. Igual eu digo, uma pessoa de fora da luta vai falar que isso é uma imbecilidade, uma bobeira. Mas isso é Bushido. Ali era o coração de samurai dele falando, eu vim aqui para lutar. Ele não estava interessado em mais nada, em troféu, medalha, ele queria lutar. Um caso muito semelhante aconteceu com Pedro Camacho, um atleta aqui do Rio de Janeiro, também um grande amigo meu, que acabou sendo nocauteado pelo Rafael Moreira, do Rio Grande do Sul, e ele caiu feio no chão, bateu com a nuca no chão, era uma categoria por equipes, e o Rio de Janeiro venceu o Rio Grande do Sul, a gente ainda seguiu lutando, né? Nesse dia até nós acabamos sendo campeões, e essa era a primeira rodada, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E a mesma coisa, o médico proibiu o Pedro de continuar lutando as outras rodadas. E ele também, ele se sentou no canto, me chamou, eu era o capitão da nossa equipe, e ele me pediu, ele falou, Jaime, pelo amor de Deus, eu quero lutar. Eu quero lutar. Eu falei, não pode, o médico proibiu, você não vai lutar. E ele não chorou, mas ele ficou arrasado. Falando, eu vim até aqui para lutar, eu quero lutar. Esse é o espírito de samurai dele, que botou em primeiro lugar a vontade de lutar, de fazer o que tinha sido proposto, de fazer o que ele tinha se apalavrado e colocado a honra dele. Ele botou a palavra dele, a honra dele, que ele ia lutar. Então ele queria lutar de qualquer jeito, mesmo não sendo culpa dele. Ele não podia mais lutar. São rápidos exemplos de pessoas que praticam o karatê no coração. E não apenas numa faixa, num kimono, ou querem uma medalha, ou querem aparecer em algum lugar. Não. Eles praticam o karatê gostam disso. Gostam. Um último exemplo que eu vou dar é de um dos meus maiores amigos aí, Take Matida, grande amigo meu, a gente se conhece muito. E o Take já falou pra mim uma vez, ele falou, Jaime, eu não ligo muito pra essa coisa do meu sobrenome, ou de título de competição. Eu gosto de competir sim, mas eu não ligo pra isso não. Eu gosto do karatê Budo. Ele usou essa frase, eu gosto do karatê Budo. Eu gosto de pegar o pano e limpar o chão da academia. Eu gosto de lutar, de treinar, acordar 5 horas da manhã para lutar, para treinar, para trocar pancada com meus companheiros de treino. Ele gosta disso. É o prazer dele. E depois ele vai trabalhar com outras coisas, ele não trabalha com o karatê. Então, esse é um exemplo clássico de um cara que ama o karatê como caminho de vida e que leva esse código de samurai para a sua vida pessoal.
Eu escolhi esse tema porque eu tento seguir os preceitos do Bushido na minha vida, como professor, praticante e atleta de karatê. Tento, né? Muitas vezes eu não consigo, mas algumas vezes eu consigo. E essa busca por tentar seguir esse caminho do Bushido me fez evoluir muito. Então fica aqui uma dica, um conselho para todo mundo que pratica essas artes marciais ligadas ao Budô, que encarem a prática delas como uma evolução, não apenas um exercício ou um esporte, mas uma evolução pessoal. Os